pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Tá, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos e bem-vindas a essa festa linda que nós preparamos para vocês, para o seu Chico e para todos os benzedores. Voltou o microfone? Obrigado, Ana. Então, estava dizendo que nós preparamos uma linda festa para vocês, para o seu Chico e para todos os benzedores e benzedeiras desse Brasil de meu Deus, como diz a dona Francisca, minha comadre do coração, minha mestra dos saberes populares, dos saberes das avós, né? Então, seguindo as orientações da dona Francisca, nós enchemos a nossa tarde de convidados, tem histórias lindas para vocês escutarem. Mas antes de me apresentar rapidamente, de apresentar à noite, ou à tarde, ou à noite rapidamente, eu quero seguir os conselhos da dona Francisca e começar o evento com o coração. Ou seria com uma oração. Não sei muito bem, dona Francisca sempre fala que a gente deve começar qualquer coisa que seja, uma relação, o dia, a semana, um bolo, varrer a casa, o que seja, com o coração. Ou com uma oração. Eu já pedi explicação, mas ela nunca me explicou direito. Então, eu acredito que no final é a mesma coisa. Vamos começar com uma oração que abra o coração. Vamos começar assentando no coração, porque é daí que vem a ação, né? Os benzedores estão aí para nos ensinar, né? Eles benzem com as mãos, e as mãos estão enraizadas no nosso coração. Então, a ação do benzedor é uma ação que surge do coração, do movimento de fazer o bem, do afeto, do cuidado. Então, nós vamos fazer isso, né? E como a gente faz isso? Através de uma oração. Eu já falei que coração e oração se misturam, na visão da dona Francisca, mas também através de uma canção, através de uma boa ação. Tudo isso ajuda a gente a voltar para o coração, a se assentar no coração. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer isso. Vamos nos assentar no coração através de uma oração. É um texto que eu vou ler que, para mim, é como uma oração. É um poema, é uma canção. É um texto lindo, escrito pelo filho do seu Chico, Evaristo. Então, vou abrir com esse texto e depois a gente vai ouvir uma canção. Seu Chico era sanfoneiro também. Então, é claro, o livro dele tem o formato de uma sanfona. Então, é claro que a gente não poderia deixar de ter o quê? Um sanfoneiro para nos ajudar a nos assentar no coração. Tá bom? Então, depois disso, a gente se apresenta e abre a noite oficialmente. Vamos primeiro assentar no coração. Respira fundo. Senta numa posição bem confortável na sua cadeira, antes de assentar no coração. E o texto, ele tem um título muito sugestivo, né? E o texto tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui no dia de hoje. O título do texto é Ninguém Morre. Ninguém morre. Nada é mais generoso do que morrer. Quem parte, deixa tudo. A morte é a maior das entregas. Na verdade, ninguém morre. Ninguém parte sem deixar algo. Todos que vão, de alguma maneira, ficam também. A herança humana é o que conforta a perda. A morte é apenas um corpo que se vai. As atitudes ficam. As escolhas permanecem. As concessões também. Fora a dedicação e o amor que jamais serão esquecidos. Isso vale mais do que tudo. O valor de uma pessoa não está na qualidade de sua formação intelectual e nem na quantidade de riqueza que acumulou. Não tem preço uma vida bem conduzida. Precisamos focar na bonita trajetória da amizade, da simpatia, da generosidade de quem partiu. Precisamos eternizar a dedicação e a sensibilidade daqueles que não estão mais entre nós, para promover o bem e a união entre todos. Precisamos lembrar da capacidade de quem passou por aqui de manter acesa a chama da esperança
em um mundo mais justo e mais solidário. Não se trata de uma vida interrompida. Trata-se de uma vida construída de forma vitoriosa. Ninguém que vai deixa um vazio. Todo mundo que parte deixa tudo de si para os que ficam. Vai o corpo e fica a alma. Louvemos, a partir de agora, a memória dos que se foram. Façamos homenagens e falemos deles para o mundo. Deve ser um alento para quem morreu saber que deixou um legado de atitudes, de ideias, sentimentos e crenças para gerações posteriores. Aos mortos, cabe a nossa reverência. Que bom que temos o que lembrar, o que dizer e o que apontar daqueles que nos deixaram. É em função dos que se foram que a vida pode seguir melhor. A vida é um ciclo e precisamos dar continuidade. Precisamos testemunhar a lembrança. Podemos e devemos assegurar aos que ficam que os que se foram, de alguma maneira, continuarão para sempre conosco. Evaristo Magalhães, filho do seu Chico. Nem precisa dizer que a gente está aqui honrando o legado que seu Chico deixou, legado de uma vida de bem ser, mais do que benzer, é bem ser. A dona Francisca me ensinou isso, que benzer é bem ser. Na verdade, muito mais do que uma série de rezas e gestos que curam, a pessoa que partiu, no caso o seu Chico, deixou um legado de bem ser. Uma pessoa que viveu a vida dedicando-se ao bem fazer. Então, isso não tem preço, como diz o texto do Evaristo. Isso não tem preço. Esse é o maior legado. É isso que deve nos inspirar no movimento da nossa vida. Esse texto é emocionante e nos ajuda a nos assentar no coração, mas uma canção também ajuda. E como eu falei, nada melhor do que um sanfoneiro para ajudar a fazer esse movimento de retornar ao coração, seguindo o exemplo do seu Chico. Eu vou chamar um sanfoneiro para ajudar a fazer esse movimento, para continuar esse movimento. Só um minutinho. Brincadeira, né? Isso aqui eu não quero continuar arranhando o ouvido de vocês. Vamos chamar um sanfoneiro de verdade para agradar o seu Chico que está nos escutando lá de cima. André, entra aí e toca pra gente. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é André Vitorino, sou sanfoneiro, pianista e produtor musical. Tenho um estúdio aqui em Amarantina, faço as gravações, as produções e sou amigo do grande Carlos aí que fez o convite para participar desse brilhante evento aí. Estou satisfeito demais e muito grato. Obrigado, Carlos, valeu demais e por participar dessa homenagem tão bonita, né, para o seu Chico. E só tenho a agradecer a todos aí, ao Carlos, e um ótimo evento para todos. E muita energia, paz, saúde e amor a todos. E, gente, muito obrigado e tudo até mais.
Então, muito bem, palmas para o André. Seu Chico deve estar super feliz lá no céu, dançando ao som da sanfona do André. Então, vamos agora, mais assentados no coração, abrir oficialmente o nosso evento. E lembrando a dona Francisca, mais uma vez, a minha mestra dos saberes populares, dos saberes das avós, a gratidão é a memória do coração, diz a dona Francisca, né? Então, agora que a gente está mais assentado no coração para começar a nossa noite, vamos começar agradecendo, né, os nossos parceiros. Isso a gente vai fazer rapidamente, não podemos deixar de fazer, porque esse evento uniu esforços de muitas mãos. Vocês não imaginam. Primeiro, eu quero agradecer a nossa parceira na produção do evento, que é a Ellen Mendes, que coordena um espaço lindo chamado Espaço Sal da Terra. É um espaço de cultura, de arte, de lazer, é um espaço para eventos, para palestras, para cursos, para workshops, para encontros. Nesse evento, nesse Espaço Sal da Terra, e, Ricardo, você já pode estar passando as fotos para a gente. Isso, tem um jardim lindo, maravilhoso na frente, não dá para ter a dimensão desse jardim, e tem um espaço lindo para eventos, tem uma loja muito bonita, e vocês podem conhecer esse espaço através das páginas do Sal da Terra, no Instagram, loja Sal da Terra, né? Está escrito aí do ladinho o endereço da página. E o ano passado eu fiz a gravação do meu seminário de Feng Shui nesse espaço, né? Um espaço lindo, ele ofereceu um cenário lindo para o evento, né? Então, esse espaço está disponível para quem vier a Belo Horizonte ou estiver em Belo Horizonte e quiser organizar eventos, né? É um espaço maravilhoso. E tem um detalhe, né? Na verdade, a Ellen, que é a pessoa que coordena o espaço, ela tem uma formação incrível em design de interiores, em produção cultural. Ela já foi produtora do Marcos Viana, da Concessa, da Laura Catarina. Ela tem uma bagagem incrível, né? Um bom gosto incrível. A loja dela é maravilhosa. Depois vocês visitem a página. Mas, enfim, ela, teoricamente, é a coordenadora do espaço, só que não. Quem coordena o espaço de verdade é o Dalai. Então, nós deixamos a página do Dalai aí, para vocês visitarem e conhecerem as ideias do Dalai. Ricardo, pode passar a imagem do Dalai para o pessoal conhecer também, porque, na verdade, é ele que coordena lá o espaço, é ele que mora lá no espaço, né? Então, às vezes, ele gosta dos convidados, ele permite que os eventos aconteçam, às vezes ele se incomoda e atrapalha, mas, enfim, isso faz parte da dinâmica do espaço, né? Ele é esse bonitão que está aí na foto, né? E quem for participar de qualquer evento do Céu da Terra vai ter o privilégio de conhecer o Dalai, tá bom? Então, além do Sal da Terra, eu quero agradecer a família do seu Chico. Eu quero agradecer o Evaristo, primeiro.
Peraí, que eu engasguei. Foi a pessoa que me ofereceu essa oportunidade de conhecer esse tesouro, que é o legado do seu Chico. Respira, Solano. Agora, eu quero agradecer, então, a família toda, né, que me recebeu tão carinhosamente quando eu me refugiei em Ipanema por causa da pandemia. Né? Nós fugimos para lá quando começou a pandemia. E, então, quero agradecer a Kátia, especialmente porque ela ofereceu um material incrível para compor o livro. Né? Ela me ajudou a coletar depoimentos, ela contou a história do seu Chico, que a gente transcreveu para o livro. E agradecer a Ana, que nos acolheu tão carinhosamente na casa dela, agradecer a dona Efigênia, esposa do seu Chico, que também nos acolheu e compartilhou algumas histórias, algumas percepções do seu Chico, o Wilson, que sempre nos recebeu super bem. Então, a gente só tem a agradecer a família do seu Chico. Sem esse acolhimento, esse livro também não sairia, não seria possível. Né? Eu quero agradecer a equipe nossa, e também sem essa equipe o evento não seria possível. Andréia, nossa querida produtora, o Rafa, responsável pelo tráfego digital. Quem não sabe o que é isso, é o seguinte: é a pessoa que dispara os convites pelas redes sociais, tá bom? Em vários estados, escolhe o estado, escolhe o público, a faixa etária do público, etc. Agradecer o Ricardo, que está fazendo a transmissão do vídeo, fez a edição de vários vídeos. A nossa equipe está trabalhando amorosamente em doação, né? Ou parcialmente em doação, ou totalmente em doação, doando o trabalho dele em prol dessa causa também, já que o livro do seu Chico é totalmente doado. Né? Eu não estou recebendo um centavo, seguindo o exemplo dos nossos mestres benzedores. Né? Os benzedores assumem o dom da benzeção como uma missão de vida. E como eles receberam esse dom de Deus, é um dom divino, né? Eles não podem cobrar por isso, não são eles que curam, é Deus que cura através deles. Então, eles não cobram. Então, eu achei por bem seguir esse exemplo. Né? Então, fiz esse livro de coração e o lucro vai ser doado para uma instituição de Ipanema, que é a cidade do seu Chico, que é a PAI de Ipanema. Tá? Então, gratidão imensa à equipe. Quero agradecer ao Dante e à Débora, essa dupla maravilhosa que já está junto comigo há muito tempo, que me ajudou a criar a Casa Natural, meu livro Casa Natural, que está lindo, meu livro Conselhos da Dona Francisca, que está lindo, e agora me ajudou na composição do livro do seu Chico. Um beijo para vocês dois, super queridos. A gráfica Paulinelli, o Helder, que também já me acompanha, já é o terceiro livro que nós fazemos juntos. O Helder é super atencioso, ele é super cuidadoso, o atendimento é nota 10. Quem precisar de fazer um livro, procura a gráfica Paulinelli. Tá? A Júlia, que vai fazer a distribuição do livro tão carinhosamente, vai colocar o livro no correio para todos vocês. Né? Os nossos convidados são muitos, né, que estão presentes nessa noite, que se dispuseram a gravar vídeos, a mandar informações, enfim, a ajudar a compor essa noite linda de festa em prol do seu Chico e de todos os benzedeiros e benzedoras. Né? E, principalmente, quero agradecer ao seu Chico e a todos os benzedores e benzedeiras na pessoa do seu Chico, por todo o legado de bem-ser que eles nos deixam e nos deixaram, por nos ajudar ao abençoar. Segundo a Dona Francisca, abençoar significa ao bem soar, ressoar ao bem. Então, é você adotar algum tipo de conduta de vida que ressoe ao bem. Os benzedeiros fazem isso, e com isso eles conseguem benzer, se tornam instrumentos da vida que cura, da vitalidade que cura, da força de vida que ressuscita, que reorganiza a vida daqueles que adoeceram. Né? Então, a todos eles, muito obrigado. Todos vocês também que estão aqui presentes, muito obrigado na noite de hoje. A nossa noite, quer dizer, a gente está ainda de tarde, mas a gente vai entrar um pouquinho na noite. A nossa noite, ela vai ser composta de 2 momentos principais. O primeiro momento, a gente vai honrar a memória do seu Chico. Então, o Evaristo vai entrar daqui a pouquinho, vai contar histórias do seu Chico, a gente vai mostrar alguns depoimentos, o Dante vai contar um pouquinho do livro que ele criou junto com a Débora, e eu vou falar rapidamente da história do livro, como que aconteceu isso. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho da ideia do livro também para vocês. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, nós vamos estender essa homenagem do seu Chico para todos os benzedores e benzedeiras,
Então, eu convidei a Helenita, que é uma médica estudiosa da cultura popular. Ela vai falar um pouquinho desse trabalho que ela faz. Ela tem um canal sobre cultura popular no YouTube, tem milhares de seguidores, é lindo, tem um acervo maravilhoso de vídeos. E ela convidou para o nosso evento 2 benzedeiros, assim, vocês não podem perder. Um benzedor menino, de 14 anos, e um benzedor de 90 e poucos anos, que partiu. Então, a gente tem 2 benzedores em momentos da vida, um iniciando a sua vida de benzeção e um que finalizou a sua vida de benzeção. Então, a gente vai ter esse contraponto e a apresentação dela alinhavando os dois. Esse momento é super bonito. Eu aproveitei esse momento também para fazer uma homenagem ao meu mestre benzedor, meu amigo e mestre Fernando Luiz, que me acompanhou com a esposa Tantinha Raizeira durante anos por esse Brasil de meu Deus, viajou comigo por vários estados do Brasil, ensinando a benzer. Então, eu considero que essa formação, entre aspas, aconteceu sem querer. Né? Eu acabei aprendendo, entre aspas, esse é um aprendizado que vai para a vida toda e mais 6 meses, como diz a dona Francisca, mas eu acabei vivenciando isso, né? Com o Fernando muitas e muitas e muitas vezes. Eu não poderia deixar de honrar o Fernando nesse momento em que a gente lança um livro sobre benzeções. Tá? E no final, a gente tem um encerramento especial para vocês, segredo. Então, podemos começar com uma apresentação muito rápida. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Solano, sou arquiteto de formação, atuo como arquiteto. Tenho um interesse especial nas terapias ambientais, na ecologia, numa visão mais sistêmica da arquitetura. E tenho um encantamento pela cultura popular. Sou apaixonado pela nossa cultura popular brasileira. Então, eu tenho uma pesquisa chamada Casa Natural, que já dura anos e que eu acho que é infinita. Quanto mais você descobre, mais existe por descobrir. Né? Eu escrevi durante 10 anos para uma revista da editora Abril, chamada Bons Fluidos, fui colunista, e minha coluna se chamava Casa Natural. E por sugestão da revista, eu comecei a pesquisar um pouquinho da cultura popular. A revista me convidou uma vez para escrever um texto sobre as lendas do Brasil. Aí eu comecei a pesquisar com pessoas, não pesquisei na internet, fui atrás de pessoas mais velhinhas, mais antigas, que soubessem de histórias e lendas, mas que tivessem relação com a casa, já que o meu olhar como arquiteto de formação é o olhar de quem passa pela casa, né? Então fui procurar as lendas e as histórias que tinham a ver com a casa e descobri várias, né? Escrevi um texto sobre isso, mas aí comecei a perceber que, além das lendas, existia muito mais coisa. Existia, na verdade, um acervo imenso a ser desvelado, né, sobre cuidados para a vida e a casa, ou seja, a casa e a vida. Né? A vida que a casa abriga, toda casa é um cenário que abriga um movimento de vida, né? Que dialoga com um movimento de vida, que facilita, que dificulta, enfim, mas que dialoga com o movimento de vida. Então, comecei a ir fundo nisso, a pesquisar, a viajar, conversar com as pessoas mais antigas, mais velhas, tentar levantar essas memórias, essas lembranças. E o que veio está no curso Casa Natural, está no livro Casa Natural, está um pouquinho nos conselhos da dona Francisca. É um trabalho sem fim, está no meu curso Casa Natural Nacional, que a gente viaja para regiões diferentes do Brasil, resgatando os saberes, convidando as pessoas da região para participarem do evento. Enfim, e a benzeção é uma dessas tradições que me encanta profundamente, porque eu penso que ela é super atual, ela está presente nas 3 correntes principais que se encontraram aqui nesse país. Nos povos originários existe a arte da benzeção, nos povos europeus, os portugueses trouxeram a benzeção imbuída de uma visão cristã, e os africanos trouxeram também as suas maneiras, os seus ritos, as suas maneiras de abençoar. Então, essas visões de mundo se encontraram aqui no Brasil, e esse caldeirão é o que a gente chama de cultura popular brasileira. É um tesouro, é muitíssimo precioso. Né? E o benzer, ou bem-ser, é algo preciosíssimo nesse momento atual. Eu penso que é a nossa tábua de salvação, é o que nos ajuda nessa travessia pela crise, pelo caos aparente, pela crise. Né? É o bem-ser que nos guia. Né? Então, essa tradição do benzedor, essa tradição do benzimento, que é uma tradição antiga, ela se torna super atual pela conjuntura que nós estamos vivenciando.
né? Enfim, e então essa conjuntura, falando da conjuntura, a pandemia apareceu assim repentinamente e pegou todo mundo de surpresa, e o Evaristo me convidou então para ir com ele para Ipanema, a cidade natal dele, né? Estávamos em Belo Horizonte, né? Para nos refugiarmos em Ipanema, não sabíamos o que ia acontecer, né? O panorama era assustador, né? Então arrumamos as malas rapidamente, tudo fechando, a cidade parando, o vírus se espalhando. Arrumamos as malas e fomos imediatamente para Ipanema, que era um lugar protegido e seguro naquele momento. Mas eu nunca podia imaginar que lá em Ipanema eu ia me defrontar com esse tesouro, porque o patriarca da família, como eu já falei, o seu Chico, foi benzedor, era um benzedor. Existia um caderno de benzeções que aparecia, que veio nas minhas mãos. Quando eu vi aquele caderno, eu me senti diante de um tesouro, o legado de toda uma vida. Achei aquilo tão precioso que eu pedi licença para traduzir, mas eu imaginei fazer um livro. Eu pensei em traduzir para poder ter aquelas orações, fazer as orações com os grupos, nos cursos, mas depois aquilo foi tomando forma, aquela ideia de transformar aquele material em algo mais palpável, que pudesse ser compartilhado com outras pessoas, que pudesse se transformar num legado para gerações futuras, né? Pudesse ser uma homenagem para o seu Chico e todos os vencedores, foi tomando forma. E a família autorizou. A gente então continuou nessa construção junto com o Dante e a Débora. Eu convidei os dois, que já tinham sido os meus parceiros na Casa Natural. E a primeira ideia, claro, o livro é uma sanfona, porque o seu Chico foi sanfoneiro. A capa do livro é a sanfonia do seu Chico, que existe até hoje, que eu fotografei lá na casa da Ana, em Ipanema. Então, na verdade, quando você abre o livro, você abre essa música. O livro é musical, ele tem uma fluidez, ele tem um movimento, como o movimento da sanfona, como o movimento das bênçãos que vêm do céu, ressoam e voltam para o céu. O livro, ele começa com uma foto do seu Chico mais velho. Deixa eu ver onde que está. E depois ele termina com uma foto do seu Chico mais jovem. Essa ideia do Dante e da Débora é uma ideia tão bonita, porque é como se ele apresentasse uma retrospectiva da vida. Uma retrospectiva da vida do seu Chico. Ou seja, através dessa homenagem, através dessas benções, dessas orações, a gente revê a vida do seu Chico. A gente revê o seu Chico. O seu Chico renasce, de uma certa forma, diante dos nossos olhos, né? E o livro, ele é interessante porque ele tem frente e verso, né? Você vai abrindo a sanfona, vai abrindo, né? Numa certa altura ela termina, mas aí você vira e volta. Você volta, é como se fosse um ciclo da vida, os ciclos da vida que vão e voltam, né? Eternamente, né? Então, existem muitas ideias bonitas que foram inspiradas no próprio imaginário do seu Chico. Como seu Chico amava passarinhos e amava a sanfona, numa certa altura, a sanfona do seu Chico se transforma em passarinhos e o teclado voa. É o chapéu do seu Chico, os óculos do seu Chico, a bicicleta do seu Chico, está tudo aqui, né? Eu organizei esse material, eu traduzi, adaptei. Eu digo traduzir porque a caligrafia do seu Chico é quase indecifrável. Então a gente fez um esforço muito grande, a Evaristo me ajudou às vezes Kátia me ajudou, mas a gente tentou decifrar, mas foi necessária uma tradução, e eu organizei as orações que estavam misturadas em temas, para ficar mais fácil para o público consultar. Então os temas são doenças, danos e dores, é o primeiro, invocações e graças, é o segundo, proteção, é o terceiro, para casa, é o quarto, para criação e plantação, é o quinto. Seu Chico tem um trabalho, o Evaristo vai falar, com os elementos da natureza, com fogo, enfim. E o sexto capítulo são as devoções do seu Chico. Inclusive, duas das devoções aparecem na forma de cartão postal. São santos de devoção de seu Chico. Santo Antônio, que é o padroeiro de Ipanema, né? Aí atrás tem a invocação, e Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira da paróquia do seu Chico. Atrás também tem uma invocação. Esses santos podem ser colocados no altar
E esse formato de sanfona também ele tem um outro sentido, né? Ele pode ficar em pé. Como os livros sagrados que as pessoas deixam abertos em páginas especiais, esse livro do seu Chico ele pode ficar em pé numa página especial, numa oração especial, numa inspiração especial, se você quiser. Você pode compor o seu altar com a ajuda do livro do seu Chico, né? Enfim, vou deixar o Dante falar um pouquinho sobre o livro, vou deixar o Evaristo falar um pouquinho sobre o seu Chico também. Acho que eu já falei demais. Então, eu vou convidar agora o Evaristo para contar um pouco do seu Chico, dessa pessoa do seu Chico, contar um pouquinho das histórias do seu Chico, para enriquecer um pouquinho a nossa noite com histórias. E o Evaristo sabe contar histórias muito bem. Ele é o homem da palavra, ele tem o dom da palavra. Vamos lá, Evaristo. Oi, gente, boa tarde, todo mundo. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Feliz Sim, de te ver. Ei, Luciana, tudo Muito bem? feliz de te ver. Pois é. Bem, eu quero agradecer aqui, primeiro, ao Carlos Solano, né, porque esse caderno do meu pai, possivelmente, em algum momento, ele iria se perder, né, porque era um caderno muito simples, assim, sem nenhuma proteção, né, para coisa ambiental. Então, assim, e não apenas agradecer ao Carlos por ele ter transformado essas orações, essas bendições em livro, esse caderno em livro, né? Mas porque, em alguma medida, ele está imortalizando meu pai. Né? O meu pai agora não é mais o seu Chico só de Ipanema, que só as pessoas de Ipanema conhecem meu pai, né? Agora é o mundo inteiro, né? Quando você escreve um livro, né? Você registra, né? Você é aquela coisa, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, né? Então escreveu, acabou, né? Para sempre, né? É eterno. Então não é ele que tem que agradecer a nossa família, é a nossa família que tem que agradecer ele por ele ter feito esse ato, né? Essa ação de eternizar o meu pai de alguma maneira. Em vários momentos aqui eu fiquei muito emocionado, eu ainda estou muito emocionado. Eu sinto a presença do meu pai aqui nesse momento. Não sei explicar como, mas eu sinto que ele... Às vezes eu vejo ele sentado aqui, vendo isso que está sendo feito para ele, como eu via ele sentado, olhando para o nada, ou assistindo o programa da Elisita Barroso, que ele adorava assistir, Viola, Minha Viola. Então, eu estou muito... Não sei nem se eu vou conseguir aqui falar dele, mas vamos lá. Então, o meu pai é uma pessoa muito simples, meu pai estudou até a 3ª série, então, é uma pessoa muito simples, agricultor, casou com minha mãe, ele tinha 35 anos, porque meu pai era sanfoneiro, então ele tocava nos bailes, ele levava a sanfona dele, então ele foi meio boêmio ali, naqueles bailes ali, então ele demorou um pouquinho para casar, ele passou do tempo para casar. Então, ele casou com minha mãe, teve 8 filhos com minha mãe, agora nós somos 6, né? 2 estão lá junto com ele. Então, assim, foi um homem que viveu para a família. Ele tinha muito orgulho de falar assim: aqui não falta nada, tudo aqui tem muito arroz, aqui tem muito feijão, aqui tem carne, aqui tem boi, aqui tem porco, aqui tem galinha. Então, ele tinha muito orgulho de dizer que a família dele era a coisa mais importante da vida dele. Bem, o meu pai, ele, na verdade, foi uma sequência, né? O benzedor Mor era o pai dele. Meu avô se chamava Álvaro, eu não o conheci. Quando ele morreu, eu tinha 1 ano de idade. Ele era o benzedor Mor, assim, mais
respeitado, vamos dizer assim. Eu me lembro assim que eu morava em Ipanema, então se eu chegasse numa loja para comprar e eu não tivesse dinheiro para comprar, as pessoas, o dono da loja falava assim: você é neto do seu Álvaro, então pode levar. E depois falava para mim do meu pai: ah, você é filho do seu Chico, então você pode levar, depois você paga, não tem problema não, depois você paga. Do tanto que essa família do meu pai era uma família respeitada lá em Ipanema. E aí meu tio, que era mais velho que meu pai, deu continuidade às bendições do meu avô. E aí depois meu tio faleceu, aí meu pai deu continuidade às bendições do meu avô. E hoje tem uma prima, a Neuza, minha prima, que é sobrinha do meu pai, que está dando continuidade também a essas benzições, né? Então, uma coisa foi passando. Bem, agora o meu pai benzedor, né? É aquela coisa de que santo de casa não faz milagre, né? A gente, assim, em princípio, a gente olhava para aquilo e falava assim, ih! Até que chegava no momento da gente precisar. Aí, quando a gente precisava, aí o negócio mudava de figura. Minha mãe, por exemplo, eu me lembro que ela tinha uma coisa assim com aquilo, não achava, porque é aquela coisa, né? Meu pai não era o benzedor, ele era o pai, ele era o marido, né? Então, mas minha mãe tinha erisipela. E eu me lembro, assim, todas as vezes que a minha mãe, a erisipela dela vinha, aí ela virava para o meu pai e falava: ô Chico, benze o óleo. Né? Meu pai, ele benzia um óleo que as pessoas tinham que passar no machucado na forma de cruz. Aí ela falava: Chico, benze o óleo para mim. Minha irmã, por exemplo, quando tinha pânico noturno, quantas vezes eu vi minha irmã mais velha chegando 1h da manhã, 2h da manhã, ô pai, me benze aqui, porque eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito nervosa. Aí meu pai levantava, ia lá e benzia. Eu, por exemplo, morando aqui em Belo Horizonte, quantas vezes o Bernardo e a Isadora, os meus filhos, davam aquele sapinho na boca e a gente levava no alergista, nada, levava. Eu ligava, pegava o telefone, ligava: o pai, o Bernardo está cheio de sapinho na boca. Aí eu falava assim: vou benzer agora, e você pode ter certeza que daqui a 2 dias não tem mais nada na boca dele. Eu, sinceramente, ficava impressionado, porque ele benzia de lá, ele benzia de Ipanema, o Bernardo estava em Belo Horizonte. E o sapinho ficava curado. Então, assim, isso é o meu pai benzedor. Assim, na hora que o bicho pegava para o lado da gente, aí a gente ia lá e pedia arrego para a benzição dele, né? Que era o que a gente precisava. E aí, assim, eu tenho algumas histórias assim do meu pai. Eu vou começar de trás para frente. Assim, o meu pai ele faleceu num dia de setembro. Eu não me lembro exatamente o dia, não sei se foi 11 de setembro, mas, enfim, meu pai ele faleceu ali na primavera. E aí eu saí ele morreu na madrugada e eu saí de Belo Horizonte cedinho e eu cheguei já bem próximo da hora do sepultamento. Ele foi sepultado 4h da tarde, eu cheguei 2h da tarde lá, que eu tive que pegar meu irmão de São Paulo no aeroporto de Confins, que veio para cá, para a gente poder ir todo mundo junto. E aí eu fiquei impressionado, assim, na hora do sepultamento, porque em Ipanema os velórios ainda acontecem na casa das pessoas. E aí tem um carrinho onde o caixão é colocado em cima do carrinho e aí sai empurrando o carrinho na rua. E eu me lembro bem, assim, eu nunca vou esquecer dessa imagem. Ipanema tem uma avenida, que é a avenida principal da cidade, a Avenida 7 de Setembro, e ela é uma avenida muito extensa, muito comprida. E aí eu me lembro que teve um determinado momento onde as pessoas vão formando fila, né, de um lado do outro, e a família vai ali acompanhando o cortejo do sepultamento ali no meio. Né? Eu me lembro que eu olhei para trás e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente acompanhando
o sepultamento do meu pai. A missa de corpo presente, a igreja ficou lotada, né? Ficou muito cheia. Então, essa imagem eu jamais vou esquecer, eu jamais vou tirar ela da minha cabeça. Bem, tem uma história que a Kátia conta, né? O meu pai era agricultor e ele tirava leite, ele tinha gado e tal. A Kátia contou uma história também que eu fiquei muito impressionado. Meu pai faleceu em Manhuaçu, e aí, na hora que o corpo estava chegando para o velório, as vaquinhas estavam lá no meio do pasto, e aí, na hora que o corpo estava chegando, elas vieram em fila para a porta da casa dos meus pais, né, onde mora minha mãe, onde minha mãe mora hoje. Elas veio em fila e ficaram paradinhas lá na porta da casa durante o velório. Isso foi uma história que me impressionou muito. Bem, na hora da missa de corpo presente, teve um determinado momento que as pessoas começaram a levantar a mão, porque elas queriam falar da cura, né? Porque meu pai não era meu pai que curava, ele falava que quem curava era Deus. E as pessoas começaram a levantar a mão, querendo dar depoimentos. E aí eu virei para o meu irmão mais velho, que ele mais ou menos estava comandando ali tudo. Eu falei, pede para o padre interromper, porque eu particularmente comecei a ficar preocupado, assim, do meu pai de repente virar um beato, assim, na minha cidade, né? Teve uma outra história também de um professor, pelo menos ele foi meu professor lá em Ipanema. Ele ia constantemente se benzer com meu pai. E essa história foi meu irmão mais velho que me contou, que ele adoeceu, ele já faleceu, ele adoeceu e ficou internado no hospital. E ele é muito amigo do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho foi visitá-lo no hospital e ele virou para o meu irmão e falou assim: seu pai esteve aqui. Eu vi seu pai. Seu pai esteve aqui para me benzer. E aí eu até comentei com o meu irmão na época, falei, olha, não coloca essa história para frente, não passa essa história para frente, não. Enfim, são muitas histórias, né? Eu tenho uma assim que me marcou muito com meu pai, que não é uma história é uma história de benção, sim, não deixa de ser, né? Como o Solano falou, meu pai gostava muito de passarinho. E eu tinha um toca-fitas que ele ficava ligado numa caixa de som, uma caixa de som muito potente. E aí eu cheguei lá em casa com uma fita cassete em que eu havia gravado a Gal Costa cantando a música Força Estranha. E essa gravação da Gal é uma gravação de voz e violão, em que ela assim, está no momento mais belo da voz dela, né? Aquela voz cristalina, aguda. Eu me lembro disso, assim, eu tenho vontade de contar essa história para a Gal. Eu ainda vou contar um dia que eu for num show dela e ela estiver recebendo as pessoas no camarim. Eu quero contar essa história para ela. Aí meu pai virou para mim e falou comigo assim: coloca aquela moça para cantar. Aí eu falei assim: ué, pai, que moça? Aquela moça que fala, por isso uma força. Eu falei, tá, mas por que o senhor quer que coloque? Porque quando ela começa a cantar, os passarinhos começam a cantar junto com ela. Aí eu falei, Aí eu fui lá e coloquei. Foi batata. Ela começou a cantar, os passarinhos todos começaram a cantar junto com a Gal Costa. E aí eu sempre colocava essa música para ouvir a Gal Costa cantando e também para poder ouvir os passarinhos do meu pai cantando, e porque meu pai gostava de ver os passarinhos dele cantando junto com a Gal Costa. Então é isso, tá? Espero que vocês gostem do livro, está lindíssimo o livro, está muito bonito mesmo. E mais uma vez, Carlos Solano, muito obrigado a toda a equipe, que em alguma medida vocês estão tornando aí o trabalho do meu pai, né, tornando ele eterno. E é isso que importa, porque é um trabalho de muita dedicação, de muito amor, de muita doação, né? Muito obrigado. Vamos seguir aí na nossa festa de lançamento.
Maravilha, 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 Evaristo. Obrigado. As histórias são de emocionar, são de emocionar. E vamos continuar ouvindo história? Então, nós temos uma comadre do seu Chico que deixou um depoimento. Ela mandou o depoimento lá de Portugal, porque ela está lá em Portugal. E o som está um pouquinho baixo porque ela gravou ao ar livre. Então, assim, aí tem uma interferência do vento e tal, mas dá para escutar. E depois nós temos um depoimento também curtinho do Dante, que junto com a Débora ajudaram a criar o livro do seu Chico, e ele vai trazer um pouquinho da visão dele. Então, depoimentos, uma história sobre o seu Chico e uma história sobre o livro. Vamos lá? Pode passar, Ricardo. Oi, foi me pedido para falar do meu compadre Chico, Chico do Álvaro, benzedor maior de Ipanema, e muita gente de fora de Ipanema também para benzer, inclusive eu levei minha mãe e nós tivemos um resultado muito positivo. Minha mãe com bronquite e eu com sangramento no nariz. Ele benzeu, amarrou um cordão na minha cintura e nunca mais eu tive, isso tem anos, nunca mais eu tive sangramento do nariz. E era uma pessoa muito calma, muito carinhosa, dava atenção para todo mundo, não rejeitava ninguém, ficava sem almoçar para atender as pessoas, nunca rejeitou ninguém. Sexta-feira da Paixão ele nem almoçava, coitado, porque era fila para ele atender. E como eu não posso falar muito... Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Dante Nabuco. Junto da Débora Damasceno, nós fomos convidados pelo Solano para desenvolver o conceito gráfico do livro do seu Chico. E foi um prazer muito grande fazer esse trabalho porque acabou sendo uma vivência. O seu Chico, além de benzendeiro, ele era um músico, ele adorava tocar sanfona. E a gente acabou desenvolvendo esse livro sanfonado e vou contar apenas duas particularidades que vale a pena, que é a fluidez com que ele foi projetado, remete à canção, a maneira de benzer cantando, né? Então acho que a gente conseguiu representar isso graficamente, e também o livro sanfonado, ele permite que você deixe ele exposto, aberto, numa determinada oração, uma benção do seu Chico, e como o próprio Solano, um arquiteto que trabalha com a Casa Morada, a Casa Corpo, a Casa Planeta, ele ensina a gente constantemente, lembra a gente o quanto é importante cada objeto que a gente expõe dentro da nossa casa. Então, o livro do seu Chico, além de ser uma homenagem dele pra gente, é um presente. E é isso, espero que vocês gostem, e a gente, Débora e eu, agradecemos muito pela oportunidade. É isso, um abraço. Maravilha, obrigado, queridos, pelo depoimento, pelo apoio. Então, Ricardo, está todo mundo perguntando aí como comprar o livro, etc. Por favor, coloca na tela, enquanto eu falo, por favor, aquela imagem, os dados, né, da compra do livro. Eu queria só lembrar que a arrecadação, o lucro desta venda, ele vai ser integralmente doado por uma instituição de assistência social, que é a APAE, lá de Ipanema, né? E, como eu falei no início, eu não estou recebendo nada pelo livro. Foi um trabalho feito de coração, como uma espécie de oração, né? Em homenagem a todos os benzedores e benzedeiras, como eu já disse também, em homenagem ao seu Chico, né? Através dele, nós estamos homenageando todos os benzedores e benzedeiras, né? E como os benzedores não cobram pelo dom que eles receberam de Deus, eu também achei por bem não cobrar em nada por esse trabalho. Então, quando vocês comprarem esse livro, vocês estarão simplesmente contribuindo também para essa boa ação, e essa contribuição que vai para a PAI, lá de Ipanema. Existe um Pix de qualquer banco, vocês podem fazer o Pix, que é um CPF,
não existe taxa nenhuma para o Pix, tá? Então, é a forma mais fácil de, enfim, de fazer a doação, mas quem precisar dos dados bancários mais detalhadamente, quem não tiver Pix, faz um contato com a Julie nesse número de telefone que está aí, nesse número de WhatsApp, tá bom? E falando nisso, a gente quer ilustrar essa questão da PAI, a gente quer mostrar um pouquinho do trabalho da PAI, que vai receber a nossa doação, né, através de um vídeo que a Kátia, filha do seu Chico, nos mandou. Ela trabalhou na PAI durante alguns anos, ela é apaixonada por esse trabalho, apaixonada pelas crianças da PAI, e ela, nesse vídeo que a gente vai apresentar, ela canta junto com uma das meninas, que mora nesse, se não me engano, numa espécie de asilo da PAI. Essa menina é deficiente visual, mas ela adora cantar. Então, ela canta junto com a Kátia. A gente vai fazer, então, essa apresentação agora. E eu vou chamar a Kátia agora para falar um pouquinho ao vivo. Brincadeira, Kátia, brincadeira, porque ela pediu, pelo amor de Deus, para não chamar. Então, eu só quis passar um susto nela. Gente, vamos passar o vídeo da Kátia. E até reforçando essa lembrança de que a doação é toda para a PAI. Pode passar, pode rodar, Ricardo. Ricardo, você pode voltar com a página, por favor? Isso. Algumas pessoas estão pedindo, estão os dados. Então, o valor arrecadado, o lucro arrecadado vai ser integralmente doado para a PAI de Ipanema. Aí está o Pix, o valor, está com a taxa de correio, o WhatsApp. Para quem fizer o Pix, salva o recibo e envia para a Julie com seus dados, com seu endereço, que ela coloca o livro no correio para você. Tá? Então, 100% do lucro vai ser doado para a PAI de Ipanema. Certo? É uma contribuição também, continuando esse legado do seu Chico, né, de bem ser, o livro continua no mesmo tom. Tá certo? E enquanto vocês anotam aí os dados, eu já vou atrair a segunda parte do nosso encontro, o segundo bloco, que também está emocionante, né? Nós vamos ampliar a homenagem do seu Chico para todos os benzedores e benzedeiros, né? Com a ajuda da querida Helenita. Ela vai apresentar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que ela faz de pesquisa na cultura popular, gente, emocionante. E ela vai nos apresentar dois benzedores, duas histórias também emocionantes. Um benzedor menino, o menino rezador, Rafael, e a última reza do seu Pedro Santinho, que vai talvez espelhar muito da história do seu Chico. Então,
segura o coração e vamos lá. Helenita, pode entrar. Falar de benzeções para mim é falar de uma experiência de vida. Em minha família, uma mãe branca de origem europeia, um pai negro de origem africana, trouxeram para a nossa cozinha, para o nosso quintal, todas as suas tradições, principalmente as religiosas. A nossa Dinda, uma preta velha de hábitos marcantemente africanos, nos benzia desde o nascimento. E era bênção para tudo. Nos benzia para casar, nos benzia para ficar boas de doença. E apesar de na família termos membros médicos e ligados à medicina, de sermos de uma família instruída, com pais de nível superior, sempre as rezas vinham antes da consulta médica. Então esse zelo pela cultura popular, pela religiosidade popular e a extensão que isso representou na minha vida como exercício de garimpeira em busca de rezadores e suas rezas, para mim foi um compromisso de manter viva essa cultura ancestral. No interior, eu, médica, pude encontrar muita gente que às vezes vinha para um diagnóstico tardio, porque primeiro tinha consultado um rezador. E aí eu fui ao encontro desses rezadores, né? A partir de 95, mais ou menos, no interior da Bahia, extremo sul, eu recém-chegada, recém-formada também, e comecei a conviver e a perceber o encanto e um poder verdadeiramente curativo da fé no meio dessas pessoas. A partir daí, eu comecei inicialmente com um bloquinho de papel e lápis, depois com um gravador na mão, um tablet, um celular que já filmava, uma filmadora, e fui reunindo esse acervo, né? Encantada, deslumbrada. Não existe ainda algo que remanesce dessa cultura religiosa popular e que vale a pena ser preservada e que precisa ser preservada porque ela faz muito bem. O meu contato com os rezadores foi um contato com pessoas encantadas. Figuras de uma generosidade espiritual sem par. Né? Algumas delas nasceram, como me contaram, com esse dom no coração. Outras herdaram as palavras, as fórmulas de parentes, tios, avós, pais. Reunido esse material, um material fantástico e que me proporcionou uma experiência de vida altamente gratificante, veio o compromisso de compartilhar, né? De levar para as outras pessoas aquilo que de encantado eu havia vivido, eu havia buscado e conseguido resgatar. Então foram muitas essas almas generosas que se colocaram em meu caminho. Né? E hoje eu pude reunir, posso reunir já há 4, 5 anos, todo esse material que contempla como matéria de interesse assim do coração a religiosidade popular, mas toda a matéria em torno da cultura no nosso canal Cultura Popular Brasileira, no YouTube, onde a gente faz programas, no mínimo, semanais, e tem esse prazer de ver distribuído esse material e como o feedback, esse retorno que os assinantes, que os ouvintes nos dão é importante, né? Como isso serve de alimento e de desejo de continuar para que a cultura não se perca. Então, chegou uma hora também que a gente percebeu que isso que sempre sobreviveu à custa da oralidade, às vezes precisa de um pouco da escrita para sobreviver ou para ganhar outros horizontes. E resolvemos escrever um livro que está sendo finalizado agora, que se chama Com 2 Tibutaro, com 3 eu te tiro, que é uma fórmula muito conhecida de rezadores, né? Uma fórmula usada em benzeções principalmente de olhado quebranto, e que está sendo um trabalho assim fabuloso, né? Gostaríamos de expandir e provavelmente ele terá releitura no futuro para um estudo comparado entre outras culturas, mas que pretende mostrar como o interesse pela religiosidade popular e como as benzeções elas têm esse trato universal. Né? Não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, a gente percebe que há curandeiros e curadores
dispostos, né, abertos a oferecer a sua fé em função da cura do outro. Nesse percurso, conheci pessoas encantadoras e com uma força de fé surpreendentes. Aí a médica já não brigava tanto com a antropóloga, né, e eu podia prosseguir confiante no poder do outro e sem perceber conflitos entre um poder de curar e um saber curar. E então foi quando eu conheci seu Pedro Santinho, uma pessoa que com sua religiosidade, sua generosidade, me acrescentou muito e me curou muito. Seu Pedro Santinho foi uma das figuras mais especiais e mais pitorescas que eu já conheci. Né? Um pouco deles vai ficar aqui em vídeo para vocês. Depois, o menino rezador, Rafael, um assinante do canal, que se colocou um dia dizendo que sabia determinadas orações e eu provoquei um encontro online com ele, via WhatsApp mesmo, e me surpreendi com a grandeza religiosa dessa criança, né? Um menino com 14 anos, com uma disposição gigantesca para fazer o bem. Então, entre esses dois extremos, né? Entre esse pesar que Pedro Santinho apresenta, de estar perto da morte, de não estar deixando o seu saber, o seu poder de curar nas mãos de ninguém, porque ele estava diante de uma juventude que já não tinha interesse por isso. E encontrar esse contraponto em Rafael, um menino de 14 anos, com uma fé ardente e uma entrega muito grande a quem dele precisasse, foi um consolo e que alimentou muito esse meu desejo de permanecer na pesquisa. Não é? Então, é muito gratificante para mim e para o meu esposo, nós que fazemos o canal, deixar para vocês um pouco dessa experiência com esses dois personagens. Ao tempo que convidamos vocês para conhecerem também o nosso trabalho, que se estende um pouquinho em outras facetas da nossa cultura. Quero agradecer demais a Carlos Solano pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha experiência, né? E que a gente prossiga nessa trajetória de mãos dadas, né, Carlos, para que a gente possa engrossar esse caldo, né, de preservação, de zelo pelo que remanesce da nossa cultura popular. Parabéns para você pelo seu trabalho, pelo livro e muito obrigada pela abertura para essa fala. O nosso programa de hoje traz um menino rezador, Rafael, que aos 12 anos já se inquietava no desejo de seguir os passos da avó, octogenária rezadeira afamada. Dela, aprendeu as primeiras rezas e iniciou-se, ainda criança pagã, a fazer o bem na comunidade em que reside. Da sua tia-avó, também curadeira no lugar, veio o conselho de que recorresse aos seus santos de devoção. Após orações e oferendas de velas, o menino teve um lindo sonho onde o próprio arcanjo Rafael lhe ensinou orações que ele aprendeu de cabeça e passou a praticar, tornando-se ele mesmo rezador dos mais procurados dia e noite em sua casa, para a cura de pessoas e animais. Em janeiro, o menino recebeu o esperado batismo, escolhendo seus padrinhos segundo a vontade de sua mãe, que nos autorizou a veiculação das imagens do seu menino, agora acolhido pela comunidade cristã. Sou rezador desde os 12 anos de idade, a influenciação de minha avó, rezadeira e parteira, que me ensinou três boas orações, que fui procurar mais, chegando uma pessoa muito experiente que me pediu para procurar um santo protetor que eu tinha. Eu pedi São Rafael, meu santo protetor, que me ensinasse as orações de cura, e ele é o arcanjo da cura. Então, eu aprendi as orações com eles, os santos. Sempre gostei de orações quando eu era pequeno, quando eu era uma criancinha. Sempre gostava de fazer o bem. E quando eu crescer, quero sim seguir a carreira, quero sim ser mais experiente. Não quero cobrar nada, porque não se deve cobrar, por causa que
eu recebi de graça, eu tenho que passar de graça, né? Como se eu recebi um dom, eu não posso cobrar por essas palavras, não posso. E também eu não sou batizado, né? Eu sou pagão. Por quê? Porque minha mãe deixou pra eu escolher meus padrinhos quando eu fosse maior. Aí eu escolhi. Por causa que ela não ia dar ela ia dar uma pessoa que eu poderia, quando crescesse, não gostasse. Por isso que ela deixou eu crescer para escolher os meus próprios padrinhos. Então eu escolhi. Vou me batizar agora no final do mês. Eu tinha 12 anos. Influenciação de minha avó, que era parteira, era rezadeira, uma mulher de fé, que hoje tem 88 anos. Ela me ensinou a reza de olhado e sol sereno. Que sol sereno é um sol, um sereno que a pessoa pega na cabeça e fica com aquele sol e fica com aquele sereno na cabeça. A pessoa sente muita dores aqui, na muleira da pessoa. Aí a gente bota o frasco, um paninho e reza de sol e sereno. Salvador, curai sol, sereno, dor de cabeça, dor de enxaqueca, dor de pontada, com os poderes de Deus da Virgem Maria, amém. São Lucas, São Salvador, curai sol, sereno, dor de cabeça, dor de enxaqueca, dor de pontada, com os poderes de Deus da Virgem Maria, amém. São Lucas, São Salvador, curai sol, sereno, dor de cabeça, dor de enxaqueca, com os poderes de Deus da Virgem Maria, amém. Quando morre um santo, o luto em nosso coração é de um pesar doce e calmo. E não há tristeza que não se desfaça em uma maneira de contemplação admirada da própria santidade. Assim ficamos ao receber neste início de novembro a notícia da morte de seu Pedro Santinho lá no Cansanção, nos meandros dos Olhos d'Água, onde ele pontificou sendo serviço a serviço da família e da comunidade. Rezador afamado, alegrava-se ao contar, contrito e modesto, como salvou pessoas e bichos, como apagou fogos, afastou cobras, como dormia tranquilo, colocando-se manso no coração de um Jesus que para ele era um só tempo irmão e Senhor. Quando o conheci há 5 anos, fiquei completamente tomada de amor e admiração pela sua pureza. Há 1 mês retornei a Tucano para um reencontro que foi de intensa alegria mútua. Agora, tomo conhecimento do seu fim aos 90 anos. Pedro Santinho. Um nome, um destino. Em nenhuma melhor pedra se poderia edificar uma crença. Em nenhuma melhor forma de santidade se poderia edificar uma devoção. É quebrante, o povo fala. Olhados quebrantes, inveja, orgulho, ambição. Com 2 se botaram, com 3 eu te tiro. Com os poderes de Deus, da Virgem e 3 pessoas da Santíssima Trindade. Quer aprender mais fácil? Meu Jesus, Pai amoroso, ouvi-me de confissão. Ouvi-me de confissão. Perdoai os meus pecados, vós saber quanto eles são. Dele eu vos peço perdão, dá-me a minha salvação. Não deixai perder minha alma, e nem morrer sem confissão. Deus Padre, minha soa, Deus Filho, me dê a luz. A minha alma será salva no coração de Jesus. Herdeira que sou do seu amor, de algumas confidências e das suas rezas que colecionei cuidadosa, não só neste coração devocionado, mas em longas horas de gravações, comprometo-me tornar documentário todo esse acervo para homenagear a vida e perpetuar o poder de fazer curas pela fé do homem que merece, como poucos, a honra dos altares. Aqui despeço-me dele, grata, comovida, que a terra lhe seja leve.
Ufa. Estou aqui também, comovido, e faço esses mesmos votos, né, ao seu Chico, que a terra lhe seja leve, e a todos os benzedores que partiram, deixando esse legado maravilhoso, que a terra lhe seja leve. Olá, paz e bênçãos. Meu nome é Aparecida Arruda, sou conhecida como Tantinha, sou viúva de Fernando Luiz Vieira, um benzedor que hoje está em outra dimensão, nos iluminando nesse momento. Fernando foi uma pessoa muito especial, principalmente na minha vida, 40 anos juntos, e para muita gente nessa geração de cuidado um com o outro. Fernando era benzedor, mas ele tinha o dom de benzer, mas não fazia isso muito ativo. Conheceu uma pessoa que era um benzedor que morava lá no bairro onde a gente vivia e começou a aprender com esse senhor o dom de benzer, as técnicas, algumas orações. Eu achava muito bonito o caminhar dos dois nesse aprendizado. Mas pouco tempo depois, seu Antônio faleceu, morreu afogado, e Fernando ficou sem saber como fazia para dar continuidade àquele sonho dele, que já estava ali treinando para ser um benzedor. E foi então quando a esposa dele, em pouco tempo, a gente não sabe como, mas intuitivamente chegou até a nós entregando todos os apetrechos dele de benzeção. E a partir daí, Fernando sentiu que esse foi um chamado e começou a benzer as pessoas começaram a chegar na nossa porta, ele atendia e não eram poucas, gente, criança, então era impressionante. E a gente fez também um trabalho muito bom com Solano, nas caminhadas todas, viajava para os encontros e sempre ensinando a benzer, além de fazer a missão de cuidar do outro através das bênçãos, também fazendo o ensinamento. Já tem 20 anos que a gente vem trabalhando com isso e assim... Eu fico feliz por a gente poder ajudar as pessoas com preço baixo, né? Não só de estar levando o remédio, mas também estar orientando as pessoas de que elas podem estar fazendo, às vezes com um pequeno espaço, de estar plantando uma plantinha ali que vai servir, de mudar um pouco esse pensamento de qualquer coisinha que tem, corre para a farmácia e compra um remédio, né? De começar a ter um tempo mais para ela, de observar o organismo, porque às vezes a gente precisa disso, né? Como eu falei um pouco no início, quando a gente vai afastando da natureza, a gente vai perdendo isso. Hoje a gente sabe que é uma correria, o tempo moderno é uma correria muito grande, então a gente quer resolver as coisas muito rápidas, né? Esse trabalho visa um pouco isso também, né? A pessoa dá uma parada, dá uma refletida, mudar um pouco a alimentação, mudar um pouco o pensamento, né? E com isso melhorar, procurar mais a natureza e com isso melhorar muito a saúde. Se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração, a se falar na canção que na América ouvi, mas quem canta vai chorar ao ver seu amigo partir. E quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, e o que importa
queridos amigos e amigas, então estamos chegando ao final da nossa festa. Espero que vocês tenham gostado, espero que gostem do livro do seu Chico. Tá? No final, daqui a pouquinho, nós vamos deixar na tela de vocês os dados, certo? Do encontro, da compra, enfim, o Pix, etc., telefone de contato, etc. Tá bom? E lembrem-se, vocês levando o livro estão ajudando não só a perpetuar essa história do seu Chico, o legado do seu Chico, o legado de um benzedor, mas estão ajudando também a uma instituição assistencial em Ipanema, tá certo? A sessão, no final, bem sendo, cumprindo aí a proposta do nosso encontro, né? Que é benzendo e bem sendo, tá certo? Eu quero terminar, então, com uma oração do seu Chico e uma bênção em forma de música. Lembra que eu falei que a bênção, o assentar no coração, ele pode acontecer através de uma oração, segundo a Dona Francisca, através de uma canção, através de uma boa ação. Então, a gente vai terminar sentando no coração, continuar sentado no coração, reforçando esse lugar através de uma oração do seu Chico e de uma canção que vai ser trazida para nós pela Kátia, filha do seu Chico, que canta lindamente, toca lindamente, né? E vai trazer essa música como uma bênção final para o nosso encontro. Essa oração que eu quero deixar, ela está no livro, no final, no capítulo final, que chama A Partida do seu Chico. Aí a gente conta mais algumas histórias sobre a partida do seu Chico. E deixamos essa oração que o seu Chico recitava para fazer uma boa viagem. Então, me disseram, a família contou, que seu Chico sempre usava essa oração antes de viajar, né? E como seu Chico partiu para uma viagem, então nós colocamos essa oração nesse capítulo, para finalizar o livro, A Partida do seu Chico. Então, vamos fazer juntos essa oração. Ficam aí os votos de que a gente prossiga essa jornada de bem-ser e de abençoar, sempre tendo como inspiração essas pessoas que estão aí para nos ensinar. Oração para uma boa viagem. Bom dia e boa hora. Eu saio da minha porta para fora. Alma de Cristo ao lado do meu corpo. Leite de Nossa Senhora derramado em meu sangue. Assim eu vou. Os ruins não me verão. Os bons me guiarão. Assim eu vou. Como santos frades que São Francisco acompanhou. Bom dia e boa hora. Eu saio da minha porta para fora. Alma de Cristo ao lado de meu corpo. Leite de Nossa Senhora derramado em meu sangue. Assim eu vou. Os ruins não me verão. Os bons me guiarão. Assim eu vou. Como santos frades que São Francisco acompanhou. Assim seja. Obrigado a todos. Nas terras guardiãs de minha história, onde o ventre da memória continua a me levar. Queiradas onde corre o velho rio, são nascentes de caminhos que ainda estou a procurar. Lá onde a saudade ergueu morada e abriga o que de mim não passará. Eu sou do interior, sou brasileiro, das Gerais eu sou herdeiro, vez em quando eu falo ai. E sob o céu tão pontilhado de estrelas, brotam cores madrugueiras, enfeitando meu lugar. O sino toca, o povo vai abrindo a porta, chora o som de uma viola, pra alegria regressar. E cansa a voz que já nasceu sofrida, e reza a voz que nunca desistiu. Bordam suas linhas as mulheres que nos filhos já escrevem, neste interior tem Deus. O meu interior
mas quem manda aqui é Deus. No meu interior tem Deus. No meu interior tem Deus. No meu interior tem Deus. Nas terras guardiãs de minha história, onde o ventre da memória continua a me levar. Queiradas onde corre o velho rio, são nascentes de caminhos que ainda estou a procurar. Lá onde a saudade ergueu morada e abriga o que de mim não passará. Eu sou do interior, sou brasileiro, das Gerais eu sou herdeiro, vez em quando eu falo ai. E sob o céu tão pontilhado de estrelas, brotam cores madrugueiras, enfeitando meu lugar. O sino toca, o povo vai abrindo a porta, chora o som de uma viola pra alegria.